Há uns meses, eu me peguei chorando no sofá depois de passar 2 horas rolando o Instagram. Eu havia curtido 87 fotos, respondido a 4 stories. E ainda assim, nunca me senti tão sozinho. Meu celular era o primeiro e último contato do meu dia. Eu via sorrisos, risadas, viagens, mas não me lembrava quando foi a última vez que eu ri assim. Tudo parecia tão cheio de vida lá fora, e eu ali, dentro da tela, vendo tudo passar como se estivesse assistindo a um filme onde eu não tinha papel nenhum. Eu tinha quase 800 seguidores, mas não tinha ninguém para dizer oi, sem medo de parecer chato ou invasivo. Às vezes, eu ficava olhando antigos grupos de WhatsApp, lembrando de como éramos próximos antes. Hoje, aquelas conversas estão paradas, como uma casa vazia que ninguém mais entra. Eu até pensei em mandar alguma mensagem algumas vezes, mas sempre fiquei com medo de ser estranho ou incomodar. Era mais fácil voltar para o scroll infinito do que enfrentar esse silêncio. Foi numa live de trabalho que percebi o quanto eu estava invisível. Todo mundo falava ao mesmo tempo, riam juntos e eu só escutava. Não consegui me expressar, nem sabia mais como. Fiquei ali, ouvindo risos alheios, e percebi que eu não existia ali de verdade. Desliguei antes do fim e fiquei olhando para o teto. Pensei, será que alguém notaria se eu sumisse? E essa pergunta doeu mais do que eu queria admitir. Eu dizia a mim mesmo que era melhor assim. Eu prefiro ficar sozinho mesmo. Mas por dentro, eu me sentia um estranho na minha própria vida. Toda vez que via uma foto de alguém sorrindo com amigos, eu apertava o peito sem nem perceber. Era como se houvesse um nó ali, apertando cada vez mais sempre que eu pensava em como estava distante das pessoas que antes eram importantes para mim. Comecei a notar que não era só cansaço ou fase ruim, era algo maior. Eu lia textos sobre solidão digital e reconhecia muitas coisas em mim, mas evitava pensar que era comigo. Até que um dia, depois de passar a noite inteira rolando feeds vazios, eu me peguei chorando sem motivo claro. Não tinha acontecido nada dramático, só doía. E eu não sabia como parar essa dor. Foi numa tarde qualquer que eu cancelei um encontro marcado com um amigo. Eu queria ir, de verdade, mas conforme a hora chegava, meu coração acelerava, minhas mãos tremiam. Eu tinha medo de ser julgado, de não ter assunto, de parecer que eu estava tentando forçar uma conexão que já não existia. Então eu falei que estava gripado. Na verdade, eu tremia de vergonha de voltar a existir para alguém. Foi numa ligação com minha mãe que tudo começou a mudar. Ela perguntou como eu estava. Eu respondi, bem, como sempre. E ela, com aquela voz baixa e sincera, disse, você parece tão longe. Aquelas poucas palavras me atravessaram, porque era verdade. Eu estava longe, não só dela, mas de todo mundo, e de mim mesmo. Naquela noite eu não consegui dormir. Só ficava pensando em como eu havia sumido, dos outros, do mundo, de mim. E então, pela primeira vez, eu não tentei justificar ou fugir. Eu reconheci, preciso fazer alguma coisa. Não sabia o quê. Só sabia que não podia continuar assim. Então abri minha agenda e marquei algo simples, um café com alguém que eu sentia falta. Só isso. Mas foi como se eu estivesse prestes a pular de paraquedas. Meu coração acelerou, minhas mãos suaram. Eu tinha medo de ser estranho, de não saber conversar, de perceber que ninguém sentiu minha falta. Mas mesmo com todo esse medo, eu cliquei em salvar evento. Foi o primeiro passo, e por dentro eu sabia, eu estava começando a voltar. Cheguei ao café com o coração na boca. Eu queria estar ali, de verdade, mas meu corpo insistia que eu corresse. Fiquei olhando o relógio, respirando fundo, tentando não sair antes de ela chegar. Quando a vi entrando, sorrindo e acenando, algo dentro de mim se dissolveu. Não foi mágico, não foi perfeito, mas foi real. E quando ela me abraçou, eu senti pertencimento. Comecei a reconstruir as coisas aos poucos. Mandava mensagens mais frequentes, aceitava convites.
Às vezes, eu ainda ficava ansioso, inseguro, tinha vontade de desistir no último minuto. Mas eu me forçava, não por pressão, mas por escolha. Porque agora eu sabia o quanto fazia falta alguém ouvir você sem julgamento, sem pressa. E com o tempo, eu fui aprendendo a usar as redes sociais sem me perder nelas. Deixei de seguir contas que me faziam mal. Desativei notificações, comecei a viver mais do que postar. E percebi que eu não precisava estar em tudo para valer alguma coisa. Que conexão verdadeira não se constrói com likes, mas com coragem para ser visto de verdade. E isso eu estava começando a recuperar. Hoje eu olho para mim com mais carinho. Não sou o mesmo de antes e talvez nunca mais seja. Mas agora eu sei que isso não é ruim. Eu aprendi a me escutar, a reconhecer quando estou me fechando, quando estou fugindo para dentro do celular para não enfrentar o vazio. Só que agora esse vazio não assusta tanto. Eu sei que ele passa e sei como buscar ajuda para fazê-lo ir embora. Minha relação com as redes mudou. Eu ainda uso, claro, mas não são elas que ditam meu valor. Eu sigo contas que me inspiram, apago aquelas que me deixam para baixo. E principalmente, eu lembro que uma foto não conta uma vida inteira. Nenhuma delas é a realidade completa, nem a minha, nem a dos outros. Se você está aí se sentindo sozinho, mesmo cercado de gente, mesmo conectado, saiba que você não está só nisso. Você não é fraco por sentir falta de conexão. É humano. E é possível voltar a se sentir parte disso tudo. Pode demorar, pode doer, mas é possível. E eu estou aqui, torcendo por você. Chegamos ao fim desta história e eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.